porque eu falando que a minha conexão está instável. A aula que a gente deu, aí você... E como é que é a prova? As provas. Tá, Beatriz? Prova. São 2 provas. E no final aprovado diretamente todas as matérias que a gente precisa fazer. Isso, eu paro de passar os trabalhos valendo não ficar tão ocupado com os outros sem estresse, eu parei. Fica disponível um dia da manhã no horário da aula. Pronto, tá bom? Então, deixa eu só ver que horas são aqui. Bom, o que eu queria combinar com vocês, que está gravado agora? É como eu falei com vocês, eu estou fazendo 8 às 2, todas as feiras para chegar mais tarde. Ela foi dada hoje, né? Horas. E vem no dia 17, eu não vou... Eu não posso chegar atrasado. Então, na semana que vem, começa às 10 para as 8, tá bom? Então, eu vou também escrever isso no AVA para ninguém ficar com dúvida. E quanto tempo de aula? A ideia é que a gente não dê um ensino diferente do ensino dar uma aula, porque o aluno não levanta, o aluno faz alguma coisa. No ensino remoto, a chance de vocês dispersarem é muito maior. Então, fica uma aula gravada. Uma aula gravada, eu não preciso estar aqui gravando a aula nesse horário, né? Eu posso gravar uma aula no horário que a minha internet está melhor, que eu estou com mais tempo para poder gravar uma aula melhor. Então, como vai ser a rotina das nossas aulas? As aulas, eu gravei já aulas para vocês, que estão liberadas no AVA. Vocês vão assistindo a aula antes, e no dia da nossa aula, às sextas-feiras, a aula começa 10 para as 8 e vai até 10 para as 9. Pode passar um pouquinho, mas é 1 hora de aula, para tirar dúvidas, tá bom? Então, precisa assistir a aula antes para vir tirar dúvidas. Professor, eu assisti às aulas, mas não consegui ir tirar as dúvidas. Pode mandar por WhatsApp as dúvidas. Eu aqui na hora, eu mostro, faço as perguntas, eu tiro a dúvida dos alunos que mandaram por WhatsApp e a aula vai ficar gravada. Depois vocês vão ter aula para vocês assistirem e com as dúvidas tiradas e continuar com dúvida, continua falando comigo, tá? Não deixem as dúvidas crescerem. Então, nós vamos ter aulas de dúvidas. Precisam assistir aulas antes, porque senão vocês vão chegar aqui na aula, gente, vão estar boiando, sem saber qual é o assunto. Por mais que vocês não tenham dúvida, ou então não conseguiram nem reformular uma dúvida, vai ter alguém que vai estar perguntando. Se não tiver ninguém perguntando, eu passo muito rapidamente nos pontos principais. Normalmente eu faço assim, eu perco ali 15 minutos a meia hora, passando nos pontos principais da aula, e aí depois a gente abre para dúvidas. Mas é importante que vocês assistam os vídeos, ok? Vamos agora começar a falar um pouquinho, que semana que vem não tem aula, mas já tem trabalho valendo nota. Tá? Então, vamos falar um pouquinho. A parte de química orgânica, que é a segunda parte da matéria, a gente vai falar dos macronutrientes. Quem são os macronutrientes? Quem pode falar para mim?
Sim, Andressa. Nesse primeiro momento que vocês estão ainda com folga, os trabalhos são individuais. Deixa eu perguntar. A Renan, já vou te já aqui. Thalita falou, se quiser, pode incluir a professora no grupo da disciplina. Aí vocês escolhem, tá? Se quiser me incluir no grupo, não tem problema nenhum. Só peço o seguinte, depois que vocês terminarem a disciplina, vocês me tiram do grupo, porque senão eu vou ficar querendo saber o que está acontecendo. Agora, também, se não quiser me incluir para poderem falar mal da minha disciplina, também podem, tá? E aí, falam comigo no particular. Façam da melhor maneira possível. Porque eu sei que aluno sempre fala alguma coisa da disciplina, do professor, para vocês ficarem à vontade, não precisa me incluir, não. Aqui tem algumas pessoas falando, a Fernanda falou, a Isabela, a Renan. Quais são os macronutrientes? Carboidrato, proteínas e gorduras ou lipídios. Então, a gente vai estudar carboidratos, proteínas e lipídios na segunda etapa da matéria. Agora, nós vamos estudar a parte mais de inorgânica. Então, uma parte de inorgânica importante são os minerais, que são dos micronutrientes. Nós temos 2 micronutrientes importantes, 2 grupos, desculpe, importantes na nossa alimentação. Quem se lembra quais são os micronutrientes? Ninguém? Já falei um, minerais. E qual é o outro? Vitaminas, tá? Então, os micronutrientes são vitaminas e sais minerais, ou minerais, é a mesma coisa, tá? Então, vamos primeiro classificá-lo de maneira bem simples para que vocês não se confundam. As vitaminas, assim como os carboidratos, os lipídios e as proteínas, são compostos de carbono, carbonos ligados com carbonos, ou seja, são compostos orgânicos. Tá? Então, as vitaminas, nós vamos estudar na segunda etapa da matéria. Agora, nós vamos estudar os minerais. E alguém sabe o que é um mineral? O que seria um mineral? Alguém tem alguma... Poderia falar alguma coisa do mineral? Ou dar um exemplo de mineral que é mais fácil? Os minerais são os metais. Eu até não vou chamar aqui, Mariana, não vou ser assim tão rigorosa em falar metais, porque nós temos alguns minerais que não são metais. Mas minerais são os elementos químicos da tabela periódica. Tá? Então, todos aqueles elementos químicos da tabela periódica são minerais. Quais são eles? Vamos ver alguns exemplos. Ó, zinco, tem até aqui no slide, né? Zinco, selênio, cálcio, ferro, cobre, iodo, tá? São todos minerais. Você pega a tabela periódica, todos os elementos que estão ali podem se comportar como minerais. Então, a nutrição ela tem mudado muito, porque antigamente ela se preocupava só com os macronutrientes. Hoje elas começam a perceber a necessidade dos minerais e das vitaminas. Por quê? Para qualquer processo metabólico, ou seja, para qualquer reação que aconteça no nosso organismo, eu preciso de uma coisa chamada enzimas. O que são as enzimas? Quem sabe o que são as enzimas? Poderia me falar um pouquinho sobre enzimas? Enzimas, aqui a Mariana falou, enzimas são proteínas. Isso, enzimas são pedacinhos de proteínas. Mas ainda, aí a Beatriz completou, extremamente importante, a enzima, ela acelera o processo. O que significa isso? Ela catalisa uma reação. O que significa catalisar? Vou dar um exemplo bastante prático. Eu estou aqui na UERJ e quero ir lá na UF, que é em Niterói. Eu posso ir na UF a pé, eu posso ir na UF de carro, ou eu posso ir na UF de helicóptero. Tá? Então, o helicóptero e o carro seriam catalisadores, porque acelerariam o meu processo. Tem catalisadores mais eficientes, como, por exemplo, o helicóptero, tem catalisadores menos eficientes, como um carro. Tá? Então, a reação natural seria eu ir a pé, mas existem catalisadores que aceleram
enzimas são formadas por proteínas, que são por aminoácidos, a gente vai estudar um pouquinho isso, mas são, então, substâncias que aceleram a reação. Só que as enzimas, elas não funcionam sozinhas. Elas precisam, a maioria delas precisam de cofatores, que são íons ou substâncias ativas. Então, por exemplo, tá? Aí, quando se liga o mineral, né, faz a reação muito mais rápida. Então, os minerais e as vitaminas, eles são coadjuvantes, eles são essenciais, porque eles são cofatores de enzimas. Então, eles fazem com que o nosso metabolismo aconteça da maneira correta. Porque imagina, eu comi um churrasco. Fui no churrasco fim de semana e comi um churrasco. Tá? Estou com as minhas enzimas ali meio lerdinhas. Comi a semana o cofator certo, o mineral certo, ou a mais rapidamente. Tá? Um exemplo bem lúdico, mas para que vocês entendam qual é a importância do cofator. Então, cofator, que são os minerais e as vitaminas, tá? Então, minerais e vitaminas não são nutrientes. Nós não dá energia. Nutriente é aquilo que vai nos proporcionar energia, ou então o que vai permitir os lipídios, os carboidratos. Eles têm a propriedade de ser consumidos como os alimentos, que é percentual. Tá? Então, gramas, micronutrientes, a gente consome os nanograma, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aí, são quantidades bem pequenininhas. Entenderam a importância dos minerais? Os minerais, 18 minerais, então, de toda a tabela periódica, existem 18 minerais que têm uma importância fundamental para o bom funcionamento do organismo, tá bom? Então, a gente precisa conhecer, nós nutricionistas, quem são esses 18 minerais, e nós precisamos, ao longo do curso, vocês vão conhecer, porque quando a gente que ele tem que comer ferro. Não, a gente vai falar que ele tem que comer carne. Então, nós precisamos traduzir a linguagem química para alimento quando a gente for falar com o nosso paciente. Então, o que eu vou pedir para vocês que é o dever de casa. O dever de casa vai ser o seguinte: vocês vão me entregar, que vale meio ponto, vocês vão me entregar no horário da aula, tá? Então, vocês vão ter a semana toda, já vai estar liberado, mas no horário da aula vai fechar. Micro, tá, gente? É só para escolher e ver se ele é um mineral que ele tem característica de micronutriente. E eu vou falar como é que vocês vão descobrir isso. E aí eles vão dividir parte, olhando dele como fossem químicos e outro como fossem nutricionistas. O que interessa para um químico? Qual é o símbolo químico dele? Qual é o número atômico? Qual é o número de massa? Dá uma olhada. Tá? E o raio iônico. Essas informações conhecer quais vão ser as propriedades desse meu mineral no várias conclusões que eu vou estar tirando. E a parte nutricional
informar e propor essa dose de... Tá nessa aula lá no Avacim, tá? Mas eu posso pegar essa parte aqui e colocar lá separadinho como atividade. Não tem que quando acabar aqui a aula tem que já faço. Mas primeira coisa, parte química. Parte química, gente, é a mais fácil. Só entrar na internet, no Google, tem. Escolhi o símbolo químico. Número atômico, número de massa, ele vai te dar. Qual é a posição da tabela periódica? Ele vai falar. Estrutura eletrônica e raio iônico. Pronto, ele vai falar tudo sobre o cálcio. Tá? Parte nutricional. Nutricional do mineral. Fazem a pesquisazinha. Mas aqui, eu vou querer que vocês façam uma pesquisa um pouco diferente. Antes de começarem a usar... Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Esse material está no AVA, tá? O primeiro material que vocês vão encontrar... Deixa eu compartilhar aqui. É esse material aqui, tá? Tá escrito assim, ó. DRI, que são, então, quais são as ingestões diárias de referência da estudos nutricionais. Ela, vocês vão olhar, são várias tabelas, eu vou explicar o que eles mostram, mas eu vou lá para trás para as tabelas, tá? O que importa é aqui a tabela. Deixa eu virar isso aqui para facilitar, visualizar. Deixa eu interromper para compartilhar de novo. E nem sempre, quando a gente vira, vocês conseguem. Está compartilhando. Pronto. Aqui está a tabelinha, tá? Eu botei ela horizontal para ficar mais fácil. Então, vamos entender aqui. Os diários de UL, EAR, AI, RDA. Eu já vou explicar o que são essas coisas aqui, não se desesperem. De vários minerais, ó, cálcio, fósforo, ferro, cromo, tá? Magnésio, flúor, boro, tem vários minerais, tá bom? O que é importante nessa tabela? Porque além dos minerais que estão nas colunas, nas linhas, vocês têm o estágio de vida. Então, por exemplo, se é um bebê, se é uma criança, se é um homem, vocês façam. Vocês vão escolher uma mulher de 19 anos. Então, eu vou entrar nessa parte aqui da tabela, tá? Aqui que eu vou entrar, 19 anos, e essa linha. Qual é o paciente? E aí vocês vão pegar esses valores, tá? Recapitulando, temos que escolher um mineral. Tá? Vocês vão escolher um mineral. Um mineral que seja dentro, que tenha uma... O que eu vou saber? Vai lá do magnésio. Propriedade nutricional do cádmio. Deixa eu ver cádmio, vocês não vão encontrar. Tá? Então, procura um mineral qualquer, propriedade nutricional dele. E aí, depois que vão... E vão para a parte nutricional. Na parte nutricional, nós vamos fazer duas coisas. Uma coisa é saber qual é a dose
Olha aqui esses númerozinhos, essas letrinhas. UL, EAR e RDA. Tá? O que significa isso? O L é a dose máxima. Tá? Está no slide, tá? Eu vou voltar para o slide para mostrar para vocês. É a dose máxima diária de ingestão. Então, por exemplo, para o cálcio, uma mulher de 19 anos deve consumir no máximo 2,5 gramas de cálcio. Tá? O que significa isso? Que acima dessa dose, 2,6 gramas, pode causar algum efeito deletério, algum efeito tóxico. E aí nós, nutricionistas, não podemos prescrever, porque aí esse acima de 2,5 para o cálcio, ele age como medicamento, apenas médico que pode prescrever, tá? Então, o L quer dizer isso. O L quer mostrar qual é a dose máxima que nós, nutricionistas, podemos ou suplementar no caso de um paciente. Mas a gente não vai estar preocupado em suplementação. A gente vai estar preocupado só saber se a nossa alimentação atinge ou não o que precisa. E qual é o outro valor que a gente vai usar como base? Então, a gente vai usar como base o L e esse RDA. Tá? O RDA é a dose de referência da maior parte da população. Tá bom? Então, por exemplo, aqui para o L, né? Desculpa, para o cálcio. O cálcio, o L é 2,5 e o RDA é 1.000 miligramas. Então, eu vou ter que saber o RDA de 1.000 miligramas e o L de 2,5. Aí eu vou escrever esses dois valores, tá? Então, eu vou escrever o L e vou escrever o RDA. Vou deixar aqui para vocês não se perderem. Então, um exemplo. Escolher o mineral, falar das propriedades químicas. Escrevendo aqui no chat para vocês pegarem, tá? Falar das propriedades nutricionais, consultar a tabela de RDI e buscar o valor de UL e de RDA. Reparem sempre que o L normalmente é em grama. Aqui tem miligrama no caso do fósforo, mas o RDA é miligrama, ou seja, a diferença aqui é de 1.000 vezes. Tá? Fechado essa tabela aqui? Então, vou sair daqui e vou lá para continuar o meu slide. Então, olha só. Pesquisar sobre a função nutricional, informar a necessidade diária do consumo de um paciente imaginário. Tá? Então, tem que pensar no sexo, na idade desse seu paciente. Segundo a RDI, lá na tabela da RDI, informar o valor de RDA e de UL. Tá? E aí a gente vai vir agora por uma terceira parte da matéria, que é propor um cardápio para que seu paciente cumpra as necessidades aqui, atinja a RDA. Tá? E aí, para isso, a gente vai usar a tabela TACO, que eu também vou... Aqui só para vocês verem, depois eu vou botar para cá. Vou mostrar a tabela TACO, para vocês terem ideia de tudo, e depois eu vou voltar ali para a explicação. Deixa eu pegar aqui, tabela TACO. Eu tenho que deixar primeiro ela aqui aberta, espera aí. ND é não detectável, ou seja, não existe. Tá? Deixa eu ver quem perguntou o que era ND aqui para eu poder... Tá, Matias? ND significa não detectável. Não há necessidade de... Não foi calculado. Bom, gente, essa tabela, a tabela TACO, é Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Tá? Nós, nutricionistas, usamos elas o tempo todo. É uma tabela que depois vale a pena vocês imprimirem, porque vocês vão usar isso em provas, vocês vão usar isso o tempo todo. Tá? Ela é uma tabela feita pela Unicamp, não é assim totalmente, não tem todos os alimentos que a gente gostaria,
mas ela mostra a composição nutricional dos alimentos. Então, eu vou pegar aqui uma tabela, depois vocês olham ela com calma. Ela divide os alimentos em grupos. Então, nós temos aqui, por exemplo, os grupos dos cereais e derivados, tem o grupo das frutas, tem o grupo das leguminosas, das carnes, então elas dividem em vários grupos, tá? E essa tabela, então, ela tem alguma... Opa, acabei saindo aqui. Ela tem alguma característica muito importante. Vamos entender o que ela fala. Então, eu vou trabalhar aqui com esse arroz integral, tá? Cereal e derivados. Então, aqui é o arroz integral. Sempre vai estar o arroz integral cru ou cozido. Vocês vão se preocupar sempre na parte do cozido. Ninguém vai comer, a não ser que você coma aquele alimento cru. Mas se você não come ele cru, você vai pensar no sempre ele cozido. Aí ele vai te dar aqui, tá? O que é importante que vocês vão estar sempre estudando. Teor de proteínas, teor de lipídios, teor de colesterol, teor de carboidrato, teor de fibra. Nunca use essa parte de umidade e energia aqui, não. Depois, quando eu falar isso, eu vou explicar para vocês. Então, ó, proteína, lipídio, colesterol, cinzas. Aí, aqui no finalzinho, olha, vem os minerais. Cálcio, magnésio. Sempre quando você pegar a tábua, a primeira folha vem essas informações. No verso dessa folha, começa só com os números, ó. Aí, mesmo o número do alimento, a gente estava no alimento número 1. Então, alimento 1 continua manganês, fósforo, ferro, sódio, potássio, cobre, zinco, e aí depois vem as vitaminas. Então, até que o zinco são os minerais que essa tabela mostra. Então, é interessante, tem essa tabela no AVA assim, Brenda. Tanto no AVA, quando se colocar TACO no Google, vocês vão ter ela disponível o tempo todo. Mas está no AVA também. Então, aqui, vocês vão trabalhar só com os minerais. Então, aqui tem só alguns minerais. Cálcio, magnésio, manganês, fósforo, ferro, sódio, potássio, cobre e zinco. Professor, eu queria iodo, não tem iodo aqui. Aí vocês procuram pela internet, tá? No Google. Qual é o limite, o L ou o RDA para do alimento do arroz integral de iodo? Aí vocês vão lá e procuram, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um mineral. Então, vamos aqui entender o exercício. Vou continuar lá escrevendo para vocês poderem não se perder. Então, aqui, ó, a gente escolheu um mineral, a gente fala das propriedades químicas, vão falar das propriedades nutricionais, vão descobrir pela RDI qual é o L, qual é o RDA desse mineral. Depois disso, vocês vão montar um cardápio até atingir o RDA. Então, montar um cardápio até atingir a RDA. Então, vamos supor, vou pensar aqui numa coisa. Meu cardápio vai ser arroz integral. E lá eu tinha falado cálcio, se eu não me engano, era 1000. Então, eu vou ver aqui, arroz integral cálcio. O arroz integral cozido cálcio tem 5 miligramas. Então, eu vou colocar aqui 5 miligramas. Toda essa tabela é para 100 gramas. Então, vamos supor que eu consumi 100 gramas. Eu não vou me preocupar agora em fazer conversão. Imagina que você vai comer 100 gramas de tudo. Tá? Então, você vai ter que ir procurando quais são os alimentos que, quando somar, vai dar os 1000 miligramas que a RDA exigia. Tá bom? Então, vai colocar arroz, vai colocar feijão. Vou colocar aqui, deixa eu ver o que eu posso colocar, que tem bastante cálcio aqui, ó. Aqui, ó, tem um aqui que tem 3 cálcios, misturinha, essa misturinha chatinha. Vou lá botar um leite, que leite já tem cálcio, ó, esse aqui, ó, farinha de centeio. Então, eu vou colocar farinha de centeio integral. Tem 15, não é cálcio não, cálcio é aqui, 34. 34 miligramas, até chegar a 1000 miligramas. Quanto cardápio? Quanto você quiser, tá? Eu preciso que você atinja 1000 miligramas diariamente. Vão ter algumas refeições que elas vão ser mais ricas em um elemento, outras vão ser mais pobres. Então, por exemplo, a gente faz assim, as pequenas refeições, a gente bota ela mais rica em cálcio, mas depois vocês vão entender isso por quê. Não é o objetivo da química.
Tá? Se você colocar 200 gramas, é só dobrar a quantidade de cálcio. Letícia, é isso mesmo, tá? Aqui essa tabela é para 100 gramas. Se você colocar 200 gramas, você dobra. Não vai colocar 1.000 gramas de arroz, tá, gente? Uma pessoa não vai comer 1 quilo de arroz por dia, né? Numa refeição. Então, é vocês imaginarem um cardápio. Imagina o que vocês comem, alguém na casa de vocês que comem. Porque a ideia desse exercício é vocês começarem a olhar o alimento não mais como um alimento simples, que ele tem sempre alguma coisa que ele está dando de informação de nutrição para o paciente. Então, no final, eu vou querer que a gente discuta, mas aí não é para o trabalho, a gente vai estar discutindo isso depois, quais são os alimentos que são fontes de cálcio, quais são os alimentos que são fontes de ferro, quais são os que são fontes de magnésio, porque é importante que venha um paciente com vocês que estão com uma deficiência, por exemplo, em iodo. Que alimento que você tem que passar para ele? Né? Então, essa é a função do nutricionista. Deixa eu só, então, completar ali a aula, só para a gente poder estar fechando, que já estou lá. Aqui são aquelas, lá naquela tabelinha da RDI, tá? Vocês têm, a tabelinha fala de UL, de EAR e de RDA, tá? Então, o L é o nível máximo de ingestão tolerável. Acima desse nível, a pessoa pode ter algum efeito tóxico. A EAR é a necessidade média estimada para 50% da população. Fizeram uma pesquisa em indivíduos saudáveis e viram quanto eles consumiam. A metade da população consumia o EAR. O que a gente sempre usa como referência é o RDA, que o RDA é a necessidade para indivíduos saudáveis, para quase 100% dos indivíduos saudáveis. Então, a nossa pesquisa vai ser em cima do RDA e do UL. Tá? Então, na hora que vocês forem pegar o mineral e procurar naquela tabelinha do RDI, vocês vão procurar só RDA e UL. Depois que estão feito isso, ó, aqui o UL e o RDA, lá na tabelinha. Depois feito isso, vocês vão montar um cardápio. Tá? Então, aqui, ó, tabela taco tem 100 gramas. Se, nesse caso aqui, ó, um homem acima de 70 anos é 1.200 miligramas. Então, eu tenho que montar um cardápio para que essa pessoa consuma 1.200 miligramas. Tá bom? E aí, 10% de diferença é tolerável. Então, aqui, ó, nesse paciente, eu sugeri colocar 2 iogurtes naturais e uma fatia de queijo Minas. Já deu quase 1.200. Tá? Então, a ideia é vocês brincarem com a nutrição, brincarem com os alimentos e brincarem com os minerais. Tá? Esse material, então, é para ser entregue na próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira não vou dar aula, mas comecem a assistir a primeira parte, porque na outra semana, dia 24, é aula de dúvida do primeiro slide. Eu vou arrumar para vocês hoje, porque eu tinha arrumado para a semana passada, mas a Isadora comentou comigo que as aulas começariam essa semana e eu acabei não mexendo no calendário. Eu vou botar o calendário certinho, inclusive informando que semana que vem não tem aula, porque eu vou falar vídeo tal para a próxima aula. Aí você já estuda um vídeo antes de vir para a próxima aula. Tá bom assim? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Envie o trabalho no AVA em formato de PDF ou em Word, como vocês quiserem, tá? Não tem problema, não. Qualquer dúvida que forem fazendo, pode ir falando comigo que eu vou respondendo, tá? São 3 refeições ou só uma, o que você quiser. Tá? Por exemplo, ali daquele idoso, eu pedi para ele comer 2 iogurtes e uma fatia de queijo. Eu não falei qual horário. É aquilo que você achar melhor. Cada um tem um jeito. Tem gente que tem mais conhecimento do que os outros. Então, não precisa se preocupar o café da manhã, almoço, janta. Quem já tem essa experiência, ok. Mas quem não tem, pode fazer só a relação dos alimentos, tá? Sem problema nenhum. Tá bom, então, gente? Então, um prazer conhecer vocês, um prazer estar aqui dando aula para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou... Se a senhora puder especificar no AVA, o quê, Brenda? O L nunca vai ser menor que o RDA, tá? Nunca, porque o L é o máximo, tá?
Você quer que eu explique melhor o trabalho? Eu vou deixar essa aula gravada no AVA. Aí vocês podem tirar a dúvida depois assistindo de novo a aula. Quando vocês começarem a fazer, vocês veem que já está explicado até mesmo no slide como é que é. Não é difícil, não, tá? É um trabalho, gente, não tem certo e errado, tá? Vale meio ponto para vocês fazerem. Mas não tem uma coisa, se errar, não tem uma coisa certa e errada. Eu quero que vocês comecem a pensar e a entrar no ritmo da universidade, tá bom? Ok, gente. Tchau, tchau. Até a outra semana. Beijos para todo mundo. Estou saindo. Bye, bye.